Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald de novo e agora a gente vai para a segunda parte da aula. Não consegui fazer o que eu queria fazer numa primeira aula, é muita informaçãozinha, né? Então o que eu fiz? Dividi essa aula em duas, enquanto estava renderizando a primeira eu dei uma volta de bicicleta para ensinar o menino a pedalar, né? A bicicleta nova está aprendendo agora. E agora a gente vai continuar na outra parte da aula, beleza? Então continua a partir de onde a gente parou, não vai mudar nada, é só dar sequência. Vamos lá? Então, para a aula, bora comigo aqui. Para os hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada, falamos primeiro dos ciclanos. O que é um ciclano? Ciclano é a abreviação de cicloalcano. Cicloalcano, abrevia, vira ciclano. São hidrocarbonetos de cadeia cíclica saturada. Por exemplo, olha esses compostos aqui, ó. São ciclanos. A única diferença dos ciclanos para os alcanos é que agora você vai colocar o prefixo ciclo antes do nome. Presta atenção nesse composto aqui, olha isso, ó. São 4 carbonos, but. Só ligações simples, an. Hidrocarboneto O. Se você chamá-lo de butano, você vai achar que é esse composto aqui, ó. Então, na verdade, ele não é o butano, ele é o ciclobutano. Ciclobutano. Né? Olha esse. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esse é o ciclo, porque tem cadeia cíclica, né? Ciclopentano. Ciclopentano é o nome dele. Esse próximo composto aqui, ó, na verdade, essa estrutura é exatamente a mesma que essa estrutura aqui, ó. Só que eu representei aqui com a sua fórmula geométrica, ou fórmula de linhas, também pode ser chamada assim, né? Outro tipo de hidrocarboneto cíclico são os ciclenos. Cicleno é a abreviação de cicloalceno, tudo isso junto, cicloalceno. Eles são hidrocarbonetos de cadeia cíclica e insaturada por uma só dupla ligação. Exemplos, olha aqui, ó. Aqui nós temos o cadeia cíclica ciclo, 4 carbonos but, uma dupla en e O de hidrocarboneto, ciclobuteno, né? Aqui, 5 carbonos pente, uma dupla en, O de hidrocarboneto. Esse é o penteno. Penteno? O que eu errei aí? Esqueci do prefixo, né? Então deixa eu apagar. Na verdade não é penteno. Penteno é de cadeia aberta. Ele é o ciclopenteno. Ciclopenteno. E o próximo aqui, na verdade, é o ciclobuteno escrito de novo. E os hidrocarbonetos aromáticos, eu já falei para você naquela primeira aula que eu gravei de química orgânica, qual é o critério para que um composto seja classificado como aromático. Tem que ser um ciclo plano com 4N mais 2 elétrons π. Ou seja, para ser ciclo plano, ele só pode ter carbonos sp2. Você deve lembrar disso. E para ter 4N mais 2 elétrons π, 4N mais 2, isso de elétrons π. É uma quantidade pré-determinada de elétrons pertencentes a ligações π que tem que ter no composto orgânico. Mas aqui, como eu já tinha definido compostos aromáticos, só vou citar exemplo de compostos aromáticos. Quando a gente vai falar de composto aromático, o mais comum, o que aparece de verdade, o que existe de verdade, são os compostos aromáticos derivados do benzeno. Você sabe que esse composto aqui é o famoso benzeno. E a fórmula molecular do benzeno é C6H6, ou seja, em cada vértice desse aqui tem um carbono e um hidrogênio. Nesse caso aqui, ó, esse composto, ó, a gente vai falar de nomenclatura de ramificações depois, mas isso aqui é uma ramificação da cadeia carbônica principal. Você já viu cadeia normal e ramificada, né? Essa ramificação se chama metil, por isso esse composto todo pode ser chamado de metilbenzeno. Metilbenzeno, ou mais usado é tolueno. Metilbenzeno ou tolueno, tá? Esse composto aqui, ó, com 2 anéis aromáticos condensados, eles têm carbonos em comum,
ele é chamado de naftaleno. Naftaleno. Agora, cuidado com uma coisa, ó. Até os ciclenos, você percebeu que a nomenclatura dos hidrocarbonetos, todas elas estavam seguindo uma regrinha certinho. Prefixo, infixo, sufixo. Bonitinho. Os aromáticos não tem isso. A nomenclatura de aromáticos não depende de regra. Então, a nomenclatura de aromático depende de quê? Na verdade, é o seguinte. A nomenclatura de aromáticos ela tem a ver com o histórico, tem a ver com quem deu o nome para ele. Aí já é uma parada mais envolvendo a parte histórica do composto. Quem deu o nome de benzeno? Deu nome por causa de quê? Quem deu o nome de tolueno? Deu nome por quê? Existe uma razão para isso? Tem a ver com esse histórico aí. Não segue regra não, tá certo? Agora eu preciso que você faça o seguinte, ó. A gente vai fazer assim. Você vai pausar, depois que você já tiver copiado, estiver junto comigo aqui, ó, deixa eu apagar as numerações, para facilitar o seu trabalho. Se bem que você tem no seu caderno aí para você fazer. Ó, eu preciso que você faça o seguinte. Você vai parar a aula agora e você vai pegar todos esses compostos aqui, ó, porque eu preciso disso para dar sequência, tá? Você vai pegar todos esses compostos, ó, até os ciclenos, daqui para cima. Você vai pegar todos esses compostos e vai anotar embaixo da nomenclatura a sua fórmula molecular. Como assim? Por exemplo, ó, deixa eu pegar um vermelho aqui. Ó, vamos pegar aqui o propeno. O propeno tem quantos carbonos? 1, 2, 3. Então a fórmula aqui é C3. Quantos hidrogênios? 2, 3, 4, 5, 6. C3H6 é a fórmula molecular do propeno. Então eu preciso que você pause a aula agora, gaste o tempo que for preciso, mas determine as fórmulas moleculares de todos esses compostos, dos aromáticos para cima aqui. Porque eu preciso disso para continuar nesse mesmo slide. Ainda faltam algumas informações para eu fazer com vocês. Então, pausa agora, vai lá, pausa e continua a sua parte aí. Depois a gente volta, vai, pausa. Pausa. Beleza. Continuando, então, veja, as fórmulas moleculares de todos os alcanos, o metano, o etano, o butano e o dodecano, elas seguem essa fórmula geral, ó, CNH2N mais 2. Então, existe uma fórmula genérica para alcanos, é CNH2N mais 2. Por exemplo, a fórmula que você determinou para o butano, se ela estiver correta, ela está assim, ó, C4H10, não é isso? Ora, entende uma coisa aqui, deixa eu pegar um marca-texto, vou pegar verde. Entende uma coisa aqui, ó. O número de carbonos desse composto, 1, 2, 3, 4. É 4, né? Olha aqui, ó. Se N é igual a 4, quantos hidrogênios tem no composto? 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. C4H10. CnH2n mais 2 é uma fórmula genérica para alcanos. Outro exemplo, ó. O dodecano. Quantos carbonos tem no dodecano? 12 carbonos. Dodec, né? 12 carbonos. E hidrogênios? É só você vir aqui, ó. Se N é igual a 12... quantos hidrogênios vai ter no composto? 2 vezes 12, 24. Mais 2, 26. H26. Se você contou certo, a fórmula do dodecano é C12H26. Bateu? Bateu? Tem que bater, né? Aqui, ó. Todos os hidrocarbonetos, fora os aromáticos, que não seguem essa regra também, têm fórmulas gerais. Os alcenos têm fórmula geral do tipo CnH2n. O que quer dizer isso? Que o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de átomos de carbono. Pode ver aqui, por exemplo, ó, no propeno, C3H6. O número de hidrogênios é o dobro do número de átomos de carbono. Então, CnH2n é a fórmula geral dos alcenos. Isso aí quebra um galho que você não tem noção de saber essas fórmulas gerais. Os alcinos têm fórmula geral do tipo CnH2n menos 2, né? Então, significa o seguinte, que o número de hidrogênios de um alcino é sempre o dobro do número de átomos de carbono, menos 2. Pode ver aqui, ó. Você deve ter tirado a fórmula do propino. Propino é C3H4. Número de carbonos, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Né? Os alcadienos têm a mesma fórmula dos alcinos. CnH2n menos 2. Né? Os ciclanos têm a mesma fórmula dos alcenos. CnH2n. Né?
E os ciclenos têm a mesma fórmula dos alcinos e dos dienos. É CNH, o dobro de N, menos 2. Como eu falei, compostos aromáticos não seguem essa regra. A formulação, a nomenclatura de aromáticos é uma coisa um pouco à parte. Tanto é que eu estava olhando, você tem praticamente uma aula na apostila que só fala de compostos aromáticos. Aí ele cita esse composto no metal, esse composto no metal. Uma coisa meio decoreba, tá certo? Então aqui a gente falou um pouco sobre hidrocarbonetos. Se você percebeu, eu só coloquei o tolueno, ó. Só esse composto aqui tinha cadeia ramificada. A intenção era falar só de hidrocarbonetos de cadeia normal. Eu vou falar de cadeia ramificada mais para frente ainda, certo? Agora, para terminar essa aula, eu quero destacar algumas informações com vocês. Olha aqui, ó. CnH2n é fórmula geral dos alcenos e é fórmula geral dos ciclanos. Eles têm a mesma fórmula geral. Também, como eu tinha dito, ó, CnH2n-2 é fórmula geral dos alcinos, CnH2n-2 é fórmula geral dos dienos e CnH2n-2 é fórmula geral dos ciclenos. Na química, é muito comum compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Na química orgânica, é mais comum ainda. E quando a gente tem compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, a isso nós damos o nome de isômeros. Eu não poderia terminar essa aula sem indicar para você o que são compostos isômeros. Então, olha aqui, ó. Compostos isômeros são compostos diferentes, mas que apresentam as mesmas fórmulas moleculares. Dois exemplos de isômeros que você não conhece ainda. Dá uma olhada aqui, ó. Olha esses dois compostos. Esse primeiro composto aqui, deixa eu pegar um azul, ó. Esse primeiro composto aqui pertence a uma função orgânica chamada álcool. Não sei se você lembra da primeira tela, quando tem hidroxila ligada em carbono saturado, isso caracteriza um álcool. Quando o oxigênio faz papel de heteroátomo, o nome da função é éter, inclusive éter de heteroátomo. Se você observar, tanto esse álcool quanto esse éter, eles têm a mesma fórmula molecular. Olha aqui, ó, 2 carbonos, C2, H6O. Do lado de lá, a mesma coisa. Aqui, ó, C2H6O. São dois compostos diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, nós chamamos de isômeros, certinho? Lá nos hidrocarbonetos que a gente acabou de ver na tela anterior, olha só, lembra comigo? Alcenos e ciclanos são isômeros, porque tem fórmula CnH2n. E eu também tenho alcinos, os alcadienos e os ciclenos também são isômeros de fórmula CnH2n-2. Portanto, ó, para a gente terminar aqui, se eu falo para você assim, ó, monta aí o composto com fórmula C4H8. C4H8 é uma fórmula do tipo CnH2n. Dá para você montar alcenos e dá para você montar ciclanos, certo? Se eu falo para você assim, ó, monta a fórmula aí do composto com fórmula C5H8. Ora, 5 é o número de carbonos, N. 5 vezes 2, 10. Menos 2, 8. Então, esse composto é do tipo CnH2n-2. Então, com a fórmula C5H8, dá para montar alcinos, dá para montar dienos e dá para montar ciclenos também. A gente vai treinar bastante isso. Então, continuando, para a gente caminhar para o final da nossa aula já, vamos falar aqui sobre cadeia carbônica principal. Definição, anota no seu caderno. Cadeia carbônica principal é a maior sequência, ó, maior sequência de átomos de carbono que se pode obter dentro de uma estrutura de um composto orgânico, ou seja, dentro de uma cadeia carbônica. Algumas observações em relação à cadeia carbônica principal. Vou colocar aqui na frente, ó. Observações. A primeira observação em relação à cadeia principal é a seguinte. A cadeia carbônica principal deve... Aí você vai completar no seu caderno, porque não posso escrever aqui, porque vai atrapalhar a animação. Ela deve conter a insaturação, caso exista. Porque a cadeia pode ser saturada ou insaturada. Se ela for saturada, não tem insaturação. Mas se ela for insaturada, você lembra o que é uma cadeia insaturada? Que tem ligação pi entre carbonos. Tem dupla ou tem tripla
entre carbonos. Se a cadeia for insaturada, a cadeia carbônica principal, ó, deve conter a insaturação. A insaturação deve estar dentro da cadeia carbônica principal. É conceito simples, mas é importante, tá? Outro conceito importante aqui, ó. A cadeia carbônica principal deve conter o grupo funcional do composto, caso exista. No caso de hidrocarbonetos, hidrocarboneto não tem grupo funcional, porque só tem carbono e hidrogênio. Mas se for outro composto, deve conter o grupo funcional. E terceira observação importante, a cadeia carbônica principal, isso aqui é importante no caso de desempatar cadeias carbônicas principais. Ela deve conter o maior número de ramificações. Tá? Se você está escolhendo a cadeia carbônica principal e achou 2, 3 cadeias com o mesmo número máximo de carbonos, pode ter certeza, a mais ramificada delas é a cadeia principal. Como assim? Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Vou ter que apagar ali para não atrapalhar. Ó. Não tem problema não. Você já anotou, não anotou? Aqui, ó. Então estou apagando para não atrapalhar. Beleza. Pronto. Olha esse composto. Eu tenho aí uma cadeia carbônica grande, tá certo? Tem um monte de carbonos, não vou nem contar. Essa estrutura que você está vendo aí é a fórmula de linhas, ou seja, a fórmula estrutural geométrica do composto. E lembra que cada vértice dessa estrutura tem um átomo de carbono, certo? Eu preciso localizar a cadeia carbônica principal dessa cadeia. Lembra que cadeia carbônica principal é a maior sequência de átomos de carbono lá dentro. Como é que você vai fazer para localizar a cadeia principal? Não tem outro jeito, é só contando. Por exemplo, se eu começar aqui e terminar a cadeia carbônica principal aqui, ó. Se eu for daqui até aqui, quantos carbonos tem essa cadeia principal? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda, essa cadeia tem 10 carbonos. Se eu pegar, vamos pegar outra cor aqui, ó, verde. Marcar, opa, é um marca-texto que eu preciso. Aqui, ó, de novo. Se eu pegar o verdinho, ó, vamos contar daqui até lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebeu que empatou? Tanto o que eu grifei de azul quanto o que eu grifei de verde tem 10 carbonos. Será que eu consigo alguma sequência com mais de 10 carbonos aí? Vamos tentar. É tentando, não tem jeito, ó. Se você começar, por exemplo, aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empatou de novo. Veja que eu já encontrei 3 sequências que tem 10 carbonos. Será que você consegue encontrar alguma sequência contínua de carbonos aí com mais de 10 carbonos? Como é que você descobre isso? Procurando, não tem jeito. Deixa eu apagar isso aqui para você achar. Tenta você. Você precisa encontrar uma sequência contínua que tenha mais de 10 átomos de carbono. Será que é possível? É sim. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Observa essa sequência. Quantos átomos de carbonos nós temos aqui? Deixa eu pegar o laser para a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Não tem mais de 10 carbonos. Todas as cadeias que a gente encontrou aí, as maiores possíveis, elas apresentavam 10 átomos de carbono. Então, por que essa é a cadeia carbônica principal? Vamos ver. Deixa eu voltar aqui para você entender. Olha só. Quando nós descobrimos essa cadeia carbônica aqui, ó, vou pegar um amarelo, ó, essa cadeia carbônica aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja, se essa cadeia fosse a cadeia principal, tudo isso daqui, ó, seria uma ramificação. Lembra que a ramificação tem que ter carbono, né? Isso aqui seria outra ramificação. Isso aqui seria outra ramificação. Isso seria outra ramificação. Tanto é que essa cadeia é aberta e ramificada. Então, ela teria, desse jeito, 10 carbonos na cadeia principal e 4 ramificações. Beleza? Guarda isso. 10 carbonos e 4 ramificações. Tá. O que mais? Se nós pegássemos essa cadeia aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como principal, ela teria 10 carbonos. Isso seria uma ramificação. Isso tudo seria uma ramificação só. Como
Como é que eu sei que é uma ramificação só? Porque ela se liga à cadeia principal por uma única ligação. É a ligação que a ramificação se liga na cadeia principal que define a ramificação, né? Então, nesse caso, a cadeia que a gente grifou de amarelo tem 10 carbonos e 2 ramificações. Você lembra que eu grifei como observação que é importante que a cadeia principal tenha sempre o maior número de ramificações? Pois é. Se a gente pegar essa cadeia carbônica aqui, por exemplo, ó, eu já peguei essa, não sei, ó, essa daqui, ó, ou essa daqui, ó, porque daqui para cima dá na mesma, né? Você vai perceber o seguinte, que essa sequência aí, ela apresenta, ó, a cadeia carbônica principal do composto. Ela apresenta 10 carbonos, né? Mas quantas ramificações? Ó, uma ramificação, 2 ramificações, 3 ramificações, 4 ramificações, 5 ramificações. Eu encontro dentro dessa estrutura, dessa sequência, essa cadeia carbônica, eu encontro aí 10 átomos de carbono, várias sequências com 10 átomos de carbono, mas eu não encontro nenhuma outra com 5 ramificações, só com números menores de ramificações. Então é importante que você entenda, cadeia carbônica principal é a maior e, no caso de empate, a mais ramificada também, a maior e mais ramificada. Presta atenção numa informação importante aqui, ó. Se você tiver, isso é uma informação mais para frente, né? Mais para frente se você tiver essa dificuldade. Se você estiver tentando dar nome para um composto e a nomenclatura está enrolada, não está saindo, você não está conseguindo achar a nomenclatura correta do composto, muito provavelmente você errou a cadeia carbônica principal. Você escolheu a cadeia principal errada. Volte, reveja a cadeia principal, corrija. Se você achar a cadeia principal correta, a nomenclatura fica fácil de fazer. Beleza? Aqui, ó. Para terminar, portanto, ó, observação ainda falando de cadeia carbônica principal. Olha esse composto que eu coloquei aqui para você. Essa estrutura toda é o composto orgânico mesmo. Nesse caso é um hidrocarboneto, né? Inclusive, ó, hidrocarboneto com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse composto tem fórmula C17H quanto? Lembra que ele é alcano? Alcano tem fórmula CNH2N mais 2. Se 17 é o número de carbonos, 17 é o N. Quantos hidrogênios ele vai ter? 2 vezes 17, 34. Mais 2, 36. Pode contar. Tem que ter 36 hidrogênios aí. Separa isso, olha. Aqui eu tenho o esqueleto do composto. Tirando todos os hidrogênios e outros átomos que seriam diferentes, fora heteroátomos você não tira. Isso tudo que você está vendo aí é a cadeia carbônica do composto. Agora, dentro da cadeia carbônica, que seria o esqueleto da molécula, você tem a cadeia carbônica principal, que seria a espinha dorsal dela. Qual é a cadeia principal aí? Conta. Quantos carbonos tem aí a cadeia carbônica principal? Vê se você concorda comigo que é essa, ó. Essa é a cadeia carbônica principal do composto. Então, é importante que você saiba, embora seja simples, né? Saiba localizar a cadeia carbônica principal para que você saiba mais para frente dar nome de forma correta para o composto orgânico. Beleza? Meninos, eu vou parar por aqui, tá certo? Mas anote tudo, observe tudo, estude isso e na próxima aula a gente já vai falar de nomenclatura de ramificações. Aí as informações começam a se juntar para você entender por completo o assunto de hidrocarbonetos. Abraço, espero vocês para a próxima aula. Tchau, tchau. Gostaram?